no ar aqui na rede Jovem Pan News Natal, falando sobre muita coisa interessante hoje, 11 horas e 5 minutos. Hoje eu tô aqui fazendo aquele papel de reserva que entra aos 45 do segundo tempo, né, Edivan? Você sabe como é que é isso, mas a gente vai desenrolando aqui. Gente, o assunto agora é turismo, porque vem aí o 14º Fórum de Turismo do Rio Grande do Norte, que chega aí à sua 14ª edição como um espaço que aponta ali caminhos e norteia também decisões para um dos principais setores da economia potiguar. E para saber mais sobre o papel do turismo na economia do estado e quais são os novos caminhos a seguir, o Tribuna Livre recebe a partir de agora o gestor de turismo do Sebrae RN, Ives Guerra. Bom dia, seja bem-vindo, Ives. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Pedro. Bom dia, Edivan. Bom dia. Parceiros aqui de bancada, todos que nos assistem e nos ouvem também, né, aqui na Jovem Pan. Prazer estar aqui compartilhando as iniciativas do turismo, especialmente do Sebrae. Ives, o turismo levou umas pancadas fortes, né? Tivemos a pandemia, que foi o setor realmente duramente abalado. Depois, esses eventos mais, vamos dizer assim, sazonal, da violência e tal, né, das facções, que também afetou nas próximas semanas. Então o fórum chega numa hora muito importante, uma hora muito oportuna para se discutir, para se mostrar as belezas naturais, as potencialidades turísticas do nosso estado. O que é que vai contar? Qual vai ser aí o carro-chefe desse fórum, que já chega aí em 14 anos, né, de trabalho, trocando experiência, né? Cada um trazendo a sua ideia, trazendo a sua realidade e também a sua beleza para dividir nesse fórum. Bem, o Sebrae é parceiro desde a primeira edição do Fórum de Turismo, que é uma realização da Argos Eventos, né? Antônio Roberto e Gustavo Porpino, que são, né, os idealizadores. São dois ícones aí do turismo. São dois guerreiros e, né, o Sebrae, como eu falei, é parceiro desde a primeira edição. E eles sempre estão trazendo temas, né, de bastante relevância para o setor, conteúdos, né, que são extremamente atualizados. Por exemplo, o fórum acontece a próxima quinta-feira, dia 27, né? E vai estar sendo discutida a questão da formalização das instâncias de governança. Recentemente, o Estado ele tinha 5 regiões turísticas, né, seguindo a diretriz do Ministério do Turismo. E houve um processo de remapeamento, né, dessas regiões turísticas, e aí saltamos de 5 para 11 regiões turísticas. E aí a ideia do governo do estado, e o Sebrae também está junto, apoiando essa iniciativa com os agentes de roteiros turísticos, justamente estimulando, fomentando a formalização dessas instâncias de governança, que é formada pelo poder público, pela iniciativa privada, pelo terceiro setor, fazendo com que aqueles destinos possam captar ações de promoção, né, de divulgação, de capacitação, não só do Sebrae, mas também de outras entidades como o Senac. Então a ideia é fortalecer essa iniciativa, e o fórum vem discutir, um dos temas é esse: como está esse processo de regionalização do turismo aqui no Rio Grande do Norte. E aí Marília Gonçalves, que é uma consultora da Start, do Sebrae, Solange Portela, que é subsecretária do Turismo do Estado, Júnior Câmara, que é do Singtu, e Janaína Medeiros, que é a coordenadora executiva do Geoparque Seridó, vão estar discutindo essa temática das instâncias de governança e do processo de regionalização do turismo. Também faz parte da programação, né, o Banco do Nordeste vai estar lançando o PRODETEC, que é o Programa de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste. Eles estão com ações aqui no Litoral Sul e no Mato Grande, né, nosso litoral aqui oriental. E aí o superintendente do banco, Tiago Dantas, vai abordar vai fazer essa apresentação, esse lançamento. São linhas de financiamento para o turismo. Isso, exatamente. E é um programa maior, né, Edivan, que ele prevê ações, faz um planejamento junto com as entidades, com os parceiros que fazem parte do setor do turismo. Na programação ainda do fórum vai estar presente Tiago Akira, que é uma referência hoje em marketing digital para o turismo, né? Ele vai falar justamente como posicionar o destino e atrair mais turistas, né? Vai estar uma colega também do Sebrae Nacional, a gestora lá do Sebrae Nacional, Ana Clévia Guerreiro, falando sobre experiências turísticas como diferencial competitivo para os destinos e para as empresas. Então vai estar bem recheada, né, a programação, e finalizando o dia do fórum
o professor Marcos Nascimento, que é geólogo aqui da UFRN, que é uma das referências do aí Geoparque, né? do Geoparque Seridó, ele vai estar falando sobre as conquistas e os desafios desse primeiro ano do Geoparque como Geoparque Mundial da Unesco, né? Fez recentemente um ano que a Unesco chancelou o Geoparque como fazendo parte da rede global do Geoparque. E aí é importante reforçar que o SEBRAE também é parceiro dessa iniciativa desde o início, quando o professor Marcos chegou para fazer os levantamentos dos geossítios, né, nos 6 municípios lá da região do Seridó. Então a programação está realmente bem interessante, é gratuita, então aqueles que nos escutam, nos veem aí, pode procurar nas redes, né, no Fórum de Turismo RN, que vai estar lá toda a programação, o formato de inscrição para quem quiser e puder participar. Agora, Ives, falando sobre essa regionalização do turismo, você falou que são 11 regiões, né, do turismo. Ontem houve o anúncio de um contrato que foi assinado, né, no valor de R$1.200.000 entre o governo do estado e o SEBRAE RN, justamente para fomentar essa interiorização, vamos dizer assim, do turismo no Rio Grande do Norte. Quais são essas medidas, né? Como é que o SEBRAE vai buscar atuar nisso e quais são essas regiões, assim, o que a gente tem no interior do Rio Grande do Norte a mostrar, lógico, para o turista doméstico, né? O turista do Rio Grande do Norte, mas também para o país todo. É importante reforçar a necessidade da inovação do produto, da oferta turística do Rio Grande do Norte, que está muito voltada para o sol e mar, né? Então, pensando nessa diversificação, na oferta de novos produtos, a Secretaria de Turismo e o SEBRAE propuseram trabalhar uma temática, um segmento que está em bastante evidência, que é o turismo de base comunitária, especialmente no litoral sul do estado, onde existem algumas comunidades tradicionais, né, como, por exemplo, lá em Tibau do Sul, em Cibaúma, que é uma comunidade quilombola, né, em Baía Formosa, Sagi, né, em Sagi Trabanda, também, né, tem uma comunidade. Canguaretama também ali, né, que é o Catu, né, que é uma comunidade que já recebe, né, visitação turística. Tem até uma professora lá que ensina a língua. Isso, né, é a única escola aqui que ensina, né, a língua de origem. E aí a ideia é que a gente possa fortalecer essa iniciativa e preparar essas comunidades para transformar esse potencial que existe em produto, né? E aí com isso gerar renda para a comunidade, né? Trazer, né, investimentos e dar uma opção, uma alternativa de renda para essas pessoas que vivem ali no litoral. Essa divisão dos 11 destinos, como é que ela é dividida? Culinária, área serrana, turismo religioso, é assim a divisão ou tem outra? Na verdade é por regiões territoriais mesmo. Sim, são 11 regiões, entendeu? Isso. E aí aquelas que têm uma maior proximidade entre os municípios, né, aqueles municípios que já faziam algum tipo de parceria, eles, né, estão sendo estimulados a formalizar essas regiões com CNPJ para que eles possam, né, pleitear aí recursos, né, de editais, de convênios, né, para investir em ações nessas regiões. Então, isso segue uma diretriz do Ministério do Turismo, no programa de regionalização. O governo do estado, durante o ano passado e esse ano também, fez várias oficinas para fazer junto com, né, com os interessados, né, com o poder público, os empresários, o terceiro setor, para fazer esse mapeamento, e eles mesmos definiram essas regiões, né? O governo do estado fez essa moderação e é importante dizer que o SEBRAE está também atuando com 8 agentes de roteiros turísticos, estimulando, né, a participação desses empresários, dos gestores públicos para fortalecer essas regiões e a governança dessas regiões turísticas. Nós temos o Rio Grande do Norte, a gente pode dizer que é um estado privilegiado, né? Tanto pela mão de Deus, como também pela mão do homem, pela criatividade, pelo talento dos nossos artesãos, a nossa economia criativa. Da economia criativa, da gastronomia e tal. E acho que a grande revelação, ou a grande área que eu acredito que vai despontar a sua potencialidade turística e melhorando muito a economia de uma região muito sofrida, uma região semiárido, uma região desértica, a região do Seridó, que é o Geoparque, né? Ele nasceu ali, acho que em 2010, e um ano foi reconhecido pela ONU, e ali a gente tem coisas belíssimas e de uma potencialidade que acredito
que vai ser uma redenção econômica importante para a economia, sendo bem explorado, sendo bem preservado, e acho que é um conjunto de ações. Se você for em Cerro Corá, a nascente do rio Potengi, o maior rio que banha o nosso estado, mas ele precisa de proteção, precisa de preservação, precisa de placas indicativas. Você tem um vale vulcânico lá em Cerro Corá, tem uma cidade de pedras, tem os sítios arqueológicos, né, que precisam desse cuidado também, desse resguardo. Né? Você vai em Carnaúba dos Dantas, né? Você tem tanto a parte religiosa do Monte do Galo, como você tem os sítios, né? Um geossítio arretado lá. Eu tenho um cara lá que ele pinta em pedras. É o José Evangelista. José Evangelista, ele pinta nas pedras, retratando aquelas figuras. Transpondo as figuras escritas lá nas rochas e vende. Quando isso tiver uma potencialidade maior, esse cara que deve vender 10 pedras por mês, pode vender 1000. Exatamente. Porque a visitação vai ser bem maior. Então você tem Buqueirão de Parelhas, que é um outro... Acari, que é um... Acari, né? O Gargalheiras e tal. Currais Novos, com a mineração, no caminho prejuízo. Então você tem uma diversidade. Uma diversidade muito grande. E agora que o Geoparque, eu acho que no mundo deve ter o quê? 7, não tem 10. Aqui no Brasil tem na região do Araripe, o Geoparque do Araripe, só no Ceará, né? que é o primeiro, e junto com o Seridó foi reconhecido o Cânions do Sul, também no Rio Grande do Sul. Então no Brasil a gente só tem 3. Tem 3. Né? Existe uma rede global, que eu não sei precisar agora quantos, mas na Europa é muito forte, na Ásia também. Né? Então, né, a gente bebe nessas fontes aqui para poder replicar esse segmento, né? Esse turismo que, pelas informações lá da coordenação do Geoparque, seria um dado interessante, só no ano passado, só nesse último ano, desde que foi formalizado o Geoparque, mais de 10 mil pessoas foram visitar a região do Seridó, motivada pelo Geoparque Seridó. A gente já tinha aquele fluxo de pessoas que iam para as festas de Santana, as festas religiosas, vaquejadas, né? Mas especificamente para o Seridó, para o Geoparque Seridó, com esse intuito de conhecer o Geoparque, 10 mil pessoas no último ano. Então, isso ele ocupa o hotel, o condutor local, o restaurante, o artesanato. Então, movimenta toda uma cadeia de serviço, de produto, né, que distribui renda. E o mundo vai conhecer Filinto Lúcio, Terra da Música, né? Porque tem, né, orquestras e tal. Então, acho que é um fórum muito, muito bacana, muito proveitoso. Né? A gente espera que realmente... o turismo, que é uma indústria muito limpa, né? Muito, muito bacana, e você vai ali, em cada lugar você vai conhecer o doce de pelo de Angicos. Angicos não está muito assim nessa área turística, não, apesar de ter ali o Pico do Cabugi, né? Que é uma atração para quem gosta de escalar. Patu, a gente acabou de ouvir aqui, né, o prefeito, enfim, tem São Miguel do Gostoso, né, com o esporte... Ainda no Seridó, a gente quer fazer um trabalho, por exemplo, para agregar a produção associada, né, por exemplo, com as queijeiras. Então a gente quer estimular as queijeiras, né, a se prepararem minimamente a receber um grupo, né, a exemplo do que a gente fez no último ano retrasado, com as cervejarias artesanais também aqui do Rio Grande do Norte. A gente já vinha atendendo essas cervejarias, né, para adequação delas às exigências de vigilância sanitária, né, dos padrões que o Ministério da Agricultura exige, né, para poder ter o registro. E aí a gente fomentou, estimulou, né, a rota da cerveja, como a gente denominou, que é, né, uma aproximação dessas cervejarias com o mercado do turismo. Então a gente fez um material bem interessante que chamou de caderno técnico, com informações estratégicas para o turismo, por exemplo, com a capacidade que ela tem para receber grupos, se precisa fazer reserva, com quanta antecedência, qual a experiência que ela oferece, né? Seja ali uma degustação, a visitação na produção. Então a gente colocou tudo isso num caderno técnico, fez um passaporte também, uma espécie de brincadeira, né? Então a pessoa, o turista, o visitante, até o potiguar mesmo, que não conhece, pode ir nas cervejarias, ele recebe um passaporte e ali ele tem um carimbo e ganha um chopp, ganha um desconto. Né? Então a ideia é estimular a visitação, né? Foi estimular a visitação nas cervejarias, e a gente quer também ter a intenção de fazer isso com as queijeiras artesanais que tem o registro aí nos órgãos competentes. Isso que você está falando, Ives, é muito interessante, porque a gente sabe que existem as temáticas, né? Dentro do turista ali existem as temáticas. Tem gente que procura
o turismo religioso, a gente que vai procurar, como você já trouxe, né, o eixo ali, praia, né, sol e mar. Tem gente que vai procurar esse eixo mais histórico. Então eu acho que o Rio Grande do Norte ele consegue contemplar, abarcar aí várias temáticas turísticas com essas regiões que você já trouxe. Exatamente, além do litoral abençoado, a gente tem um conteúdo histórico-cultural riquíssimo, né? Começando por Câmara Cascudo, né, que é o maior folclorista do Brasil, com, né, publicações, com museu, né? A gente tem um fato histórico que só aconteceu aqui no Brasil, que é a participação, né, de Natal e Parnamirim na Segunda Guerra Mundial. Sim. Né? A gente recentemente recebeu o equipamento da rampa, né, que está aberto à visitação turística. Parnamirim também otimizou aquele espaço que estava subutilizado do antigo aeroporto, transformou também no centro cultural, que reconta essa história não só da Segunda Guerra, mas também da importância, né, de Natal e Parnamirim para a aviação mundial. Né? Então, os primeiros voos, né, que cruzaram o continente, né, o Atlântico, o oceano, eles, né, paravam em Natal, aqui no Rio Potengi, aqui pertinho, né? Então, isso é um fato histórico que pode ser melhor explorado, né? E a gente recebeu... E um turista, Ives, que não é muito... não vem muito a Natal, né? Não, o japonês, né, o turismo do Japão, assim, esse turismo é voltado para a Segunda Guerra, né? Que já tem ali alguns objetos, algum material que foi resgatado aí da Segunda Guerra, numa espécie de um museu bacana lá acho que é no aeroporto Augusto Severo, né? Isso, no antigo. Então você tem um turista americano, turista japonês, o europeu também. O europeu, né? Porque você tem ali o italiano que sempre vem, mas tem muitos que podem ser atraídos por essa história da Segunda Guerra. Isso, pode ser um fator principal de atração do turista, né? Como a gente falou, o sol e mar realmente hoje é o que predomina, né? Mas a gente tem que dar essa opção, né, para o turista, até porque quando ele vem, ele vai para o sol e praia, mas quando ele conhece esses equipamentos e atrativos culturais, ele passa mais tempo aqui no destino. Com isso, ele deixa mais renda, ele fica mais um dia hospedado, ele, né, vai no restaurante mais uma ou duas vezes, então ele deixa mais recurso aqui quando a gente cria essa opção. E como a gente falou no início, Natal, Rio Grande do Norte precisa, né, urgentemente diversificar a oferta turística, né, dar mais opções, sair, né, não sair, né, mas aproveitar melhor o sol e mar com essas possibilidades de visitação histórico-cultural, religiosa, né? A gente tem a história dos Santos Mártires, né, aqui em Cunhaú e Uruaçu, né? Recentemente a gente apoiou a vinda de uma TV nacional para fazer uma cobertura sobre essa temática do turismo religioso. Né? Existe já um movimento, Santa Cruz, lá com o Santuário de Santa Rita, Festa de Santana, que é reconhecida, né, de Caicó, que é reconhecida pelo IFAM como patrimônio histórico e material, a de Santa Luzia, de Caicó, ou de Mossoró também está nesse processo. Então, o prefeito de Natal está anunciando também uma imagem que diz que é a maior da América Latina, de Nossa Senhora de Fátima, aqui na Zona Norte de Natal. Na Zona Norte, eu escutei também. No Parque das Dunas, se eu não me engano. Já foi lá em Fátima e tal. Então, segura mais, né, o turista aqui em Natal, e você tem um leque que pode oferecer no destino que mais interessar ao turista. Exatamente. E Pedro, só voltando lá ao acordo, né, ao convênio que foi fechado, né, junto com entre o SEBRAE e a Secretaria de Turismo do Estado, também tem algumas ações estruturantes no interior, né, para fomentar o ecoturismo, o turismo de aventura. A ideia é trabalhar nesses dois segmentos, especificamente em 3 destinos. Felipe Guerra, que possui uma concentração... A maior concentração de caverna, acho que do Nordeste, se não me engano. Eu não sei dizer exatamente, assim, mas caverna. Eu estive visitando lá com o vice-prefeito e secretário de Turismo Biraci, né? E aí tem um potencial riquíssimo. E uma coisa importante, Ives, a gente provocar, não sei se é o IFAM, enfim, provocar os órgãos de catalogação das cavernas, porque se você tem 50 cavernas, 3 catalogadas, entendeu? E estimular também esses órgãos para acelerar, né? Não pode exatamente. Virar um monstro dentro de uma caverna, um monstro que fica lá... E outra coisa importante, Edvan, assim, cuidar da questão da segurança, porque são atividades que têm um certo grau de risco, né? E se acontece qualquer, né, evento,
né, algum sinistro, né, existe uma repercussão negativa muito grande. Então a preocupação do SEBRAE e da Secretaria de Turismo do Estado, junto com a Prefeitura também, que é parceira, é dotar esses municípios de uma infraestrutura mínima. Capacitar guias, né? De condução e de resguardo também. Por exemplo, uma escada para descer a determinada caverna, acesso. Abrir até estrada, né? Porque tem local que você tem que ir com facão. Os acessos. A gente acabou de ouvir o prefeito de Patu, Rivelino, falando justamente sobre isso, né? Da estrutura para chegar lá na Serra do Lima. É importante também essa ação do poder público, né? De proporcionar essa estrutura para esses pontos turísticos. Exatamente. E aí esse convênio ele vai fazer esse estudo, esse projeto arquitetônico, de engenharia, de hidráulica, elétrica, do que precisa para dotar, né, aquele atrativo ali dessa estrutura, né? E aí a prefeitura, né, os demais parceiros vão correr atrás do investimento para poder dotar aquele atrativo de estrutura. Além de Felipe Guerra, está contemplada Sítio Novo, lá na Serra dos Tapuias, aqui na região Zé dos Montes, né? E também o Lajeado Solidário em Apodi, que já existe também um fluxo. A Petrobras há algum tempo já fez alguma ação lá com o museu, mas aí a ideia é melhorar a estrutura, né, de acesso, de acessibilidade também, né, desses atrativos. Além disso, existe uma ação também de comercialização que está prevista, né? A gente só pode vender aquilo que a gente conhece bem, né? Então, a ideia é levar em parceria com a ABAV, que é a Associação das Agências de Viagem, com o Sinditudo, que é o Sindicato dos Guias, a BH também dos hotéis, mas é levar essas pessoas que podem vender esses destinos, a imprensa também é importante nesse processo para divulgar, né? Levá-los para conhecer melhor o nosso estado. Então estão previstas também ações que a gente chama de FANTUR, tecnicamente, né? Que é o turismo de familiarização, né, ou visitas técnicas, para fazer essa aproximação, né, dos empreendedores, né, desses destinos do interior com o agente, o operador que trabalha com o receptivo aqui, para ele poder recomendar, poder vender melhor, né? Então, só para concluir as ações do convênio, já fechando, vai ter também um estudo para uma viabilidade, uma coisa até que para mim, que sou turismólogo, já estou no turismo do SEBRAE, acho que aproximadamente uns 20 anos, mas para mim foi novidade, que é o turismo de observação de baleias no nosso litoral, né? Existe já pessoas que praticam essa atividade e aí a gente quer entender melhor para saber a viabilidade, saber o que é que precisa fazer para que, de repente, pessoas que queiram, né, explorar com segurança essa atividade e ofertar esse serviço, esse produto para o turista, ele possa fazer isso com segurança, com qualidade, né, e a partir daí ser mais um serviço aí no portfólio, na prateleira do turismo do Rio Grande do Norte. E a gente falou agora há pouco também das 11 regiões turísticas que estão sendo criadas. A ideia também é contribuir com a identidade visual dessas regiões. Então a gente vai fazer um trabalho de criação do MIV, né, que é o Manual de Identidade Visual, as aplicações das marcas dessas regiões turísticas. Então o escopo, resumidamente, desse convênio com a Secretaria de Turismo são essas ações que a gente detalhou aqui um pouco. O pessoal de Serra Caiada está dizendo aqui, ei, tem Serra Caiada, viu? Não, Serra Caiada também é bacana, tem uma serra muito bonita. O pessoal já faz lá o rapel, né? Rapel e tal, e o prefeito lá, Joãozinho, quer transformar a cidade na cidade da tapioca, né? Porque lá tem muitas carros de farinha, goma e tal, que até o Tapioca Fest, tem um né? evento gastronômico. O Sebrae está lá, parceiro, né? Você está lá. Inclusive, Serra Caiada tem, sabe o quê? O quê? Tem um salão de festa para ET. É verdade. Você não conhecia, não, velho? Também não. Você vai lá, tem um salão, porque diz que é o melhor lugar do mundo para você ver disco voador, negócio de terrestre e tal. Aí criaram um negócio assim para concentração e tal. Quando eles vierem, ficar lá no cantinho deles. Mas é fisicamente mesmo, tem uma coisa física mesmo. Física. Então o pessoal que gosta aí, né, que curte ET, disco voador, e agora tem muito cruzando aí algumas áreas. Nos Estados Unidos parece que viram os bichos voando lá, não sei quantos quilômetros por hora. O americano é especialista em transformar essas histórias aí em produto, né? Ele transforma em dinheiro, né? Serra Caiada já está aí, né? Já está aí na trilha dos Estados Unidos. Mas tem mesmo, eu conheci, fui lá. É no pé da Serra Caiada, por trás.
Agora, Ives, a gente não pode deixar também de tocar no assunto, né? Recentemente a gente passou por uma grande crise, né, que abalou a imagem do Estado nacionalmente e até no exterior, que foi a crise da segurança pública, uma série de ataques promovidos aqui no Estado pela criminalidade, que o Estado teve dificuldades para combater e para sanar essa crise. E a gente sabe que essa imagem ficou arranhada, né, no cenário nacional, no cenário internacional inclusive. E aí eu queria saber, do ponto de vista técnico, como é que a gente faz para reverter essa situação, para limpar um pouco a imagem do Rio Grande do Norte para o pessoal no país todo e quem queira, né, no mundo todo vir para o Rio Grande do Norte. Há umas 2 semanas atrás eu estava participando de uma feira de turismo em São Paulo, que é uma das ações que podem ser feitas para reverter, e o Sebrae apoiou uma caravana da BIH, que é a Associação dos Hotéis e Pousadas. Eu fiz essa mesma pergunta para um hoteleiro, né, que faz parte da BIH. Ele disse: Ives, pegar a mídia que tanto, né, jogou contra, né, entre aspas assim, e tentar reverter essa imagem, né, mostrar como está Natal agora, né, dessas possibilidades de atrativos, é tentar reverter essa mídia positiva, né, trazer influenciadores digitais, né, fazer uma ação de marketing. E isso foi anunciado ontem, né, durante o convênio com a Secretaria de Turismo, que eles estão fazendo essas iniciativas, né? E aí, como eu falei, é interessante também que haja uma programação, e existe, né, uma perspectiva aí de participação em feiras e eventos do setor, né? Mas eu acho que o mais importante realmente é com a colaboração da imprensa, né, das estratégias de digital, trabalhar essa imagem positiva, né? Afinal, a gente realmente sentiu, né, a gente teve feedbacks dos empresários que realmente as reservas, né, caíram logo após, né, e né, esse ano, como a gente tem muito feriado, eles relataram que, né, houve, né, desistências, mas enfim, acho que a ideia, o que pode ser feito é realmente tentar trabalhar uma mídia positiva para reverter essa imagem que de fato ficou manchada, né, e cuidar para que não aconteça de novo, né, para que não pensar aí já numa contingência, né, num plano emergencial, para que, se isso possa ser ventilado, já ter uma ação emergencial para, né, sanar. Né, eu estava até comentando né, eu sou leigo, mas comentando com colegas que assim, só em Natal, que eu saiba, existem 3 unidades do batalhão, né, do Exército. Né, então, por que não houve uma articulação? Eu sei que isso pode, talvez, gerar uma imagem ruim também, se o Exército está na rua, mas acho que para aquele momento talvez fosse uma saída, né? Já que a gente tem aqui, abreviar, né? Exatamente. Mas eu sei que a gente sabe que isso, né, são vários trâmites que se devem correr. Não sei qual a implicação disso, se isso poderia ser de fato positivo para a imagem, né, do Estado e do turismo com relação a essa intervenção, vamos dizer assim, militar, para, né, passar essa sensação de segurança para os visitantes e para os moradores também, né, para o natalense. O negócio agora é trabalhar... Para os potiguares, né? O negócio agora é trabalhar para que esse importante segmento da economia potiguar volte à sua potencialidade máxima. Exato, né? A gente sabe que existem o que a gente chama a turma da linha de frente, né? Os guias, os bugueiros, né, que é uma categoria muito importante aqui no estado, a hotelaria, as lojas de artesanato, mas existe toda uma cadeia de serviços por trás que também sobrevive do turismo, né? É o mercadinho, é a farmácia, é o Uber, é o taxista, né? Então, toda uma gama de serviços, de produtos que estão atrelados ao turismo. Então, a gente precisa cuidar dessa atividade que todo mundo sabe que é uma das mais importantes economicamente aqui no nosso estado. E para participar do fórum, quem é que participa? É aberta a inscrição? Como é que se inscreve? Então, o fórum ele é gratuito. Eu sugiro que procure as redes sociais do Fórum de Turismo, que lá vai ter o link para a inscrição, é Fórum de Turismo RN. E aí tem toda a programação, tem o processo de inscrição, e é bom correr que eu acredito que as vagas são limitadas, né? Então já é próxima quinta-feira, dia 27, né, à tarde, lá no Hotel Ceres, na Via Costeira. Né? Como falei, o Sebrae vai estar junto, é parceiro.
Nesse mesmo dia pela manhã vai estar sendo lançada a FEMPTOUR, que vai acontecer no dia 12 e 13 de maio, no Centro de Convenções. É a maior feira de turismo do estado, né, a FEMPTOUR, também realizada lá pelos guerreiros Antônio Roberto e Gustavo Porpino. É uma feira que vem crescendo, então tem produtos, serviços, estandes de municípios do estado todo, até de estados vizinhos. Tem a economia criativa com apresentações culturais. O Sebrae vai estar, como eu falei, né, incentivando a vinda do Geoparque Seridó, o pessoal da Rota da Cerveja, das queijeiras artesanais também, que já estão fazendo um trabalho com um grupo de empreendedores para eles fazerem lá uma degustação, uma divulgação e até uma comercialização também dos produtos. Serra Caiada, se eu não me engano, foi o ano passado que ganhou lá, bota os estandes, né? Isso, tem um concurso do stand mais... Lá, um stand bem movimentado, o pessoal subir na serra, na pé, não sei o quê, e foram o primeiro lugar lá. E é importante, né, a participação desses municípios, e aí fica o convite também para, apesar de a gente ter algum tempo aí, até o dia 12, dia 13, mas para quem está nos ouvindo, quem estiver por Natal, participe da feira para saber o que aqui o Rio Grande do Norte pode, né, oferece de atrativo, de potencial, para programar aí, né, uma viagem, né, aqui no estado mesmo, para valorizar o nosso produto, nosso atrativo turístico aqui do Rio Grande do Norte. E você falou muito em Felipe Guerra, seu nome é Ives Guerra, você é de lá, não? Rapaz, eu sei que eu tenho uma origem lá, meu avô era de Caraúbas, meu avô era de Caraúbas, José de Brito Guerra, e aí... Teve padre na família, né? Teve. Aí como ele faleceu, eu não era nem nascido ainda, eu perdi um pouco o contato com os Guerra, mas eu sei que tem essa origem lá na região oeste também. O Otto de Brito Guerra quase era padre, né? O cara era um pessoal que tem o sobrenome de Guerra, mas todo mundo era professor, da paz. Acho que era acadêmico, né? Na área de Direito. Direito. Otto de Brito Guerra. É isso aí, vamos agradecer então o Ives Guerra, gestor de turismo lá do Sebrae RN, falou muito sobre o fórum. Quem perdeu o fórum que acontece na próxima quinta-feira, dia 27, é bom não perder, mas quem perder, gente, vai ter também a feira dos municípios, de turismo dos municípios e pontos turísticos aqui do RN, a FEMPATUR, nos dias 12 e 13 de maio também, não é isso, Ives? Eu agradeço demais a sua presença, a sua participação e um grande abraço. Quero agradecer o convite e deixar um recado aí para os empreendedores que estão nos escutando, não só da área do turismo, né, mas, né, aqueles que estão à frente dos pequenos negócios, né, que busquem o Sebrae. O Sebrae tem serviços diversos de orientação, desde para aquela pessoa que está querendo abrir o negócio, para quem já está no mercado há algum tempo, né, tem um programa de consultoria fantástico chamado Sebrae Tech, que o Sebrae subsidia 70% de consultorias tecnológicas, por exemplo, a presença digital, desenvolvimento do website, planejamento de mídia, né? O Sebrae dá todo esse suporte, esse subsídio, né? Para quem precisa, por exemplo, também do licenciamento ambiental, o Sebrae faz todo, né, consultoria, suporte para que a empresa obtenha o licenciamento. Quer fazer uma reforma do ambiente, também tem consultoria de design de ambiente, desenvolvimento de identidade visual e logomarca, enfim, uma série de produtos e serviços que o Sebrae oferece, e quem está nos escutando aí pode dar um Google aí no Sebrae, Sebrae Tech, que vai ver lá as opções. A gente tem escritórios espalhados aqui em todo o estado, né? Açu, Mossoró, Pau dos Ferros, Currais Novos, Caicó. Estamos aqui também em Natal, ao lado da Arena das Dunas, ali, né? na Lima e Silva. De segunda a sexta tem o nosso 0800 também, para quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, é o 0800 570 0800. A gente fica à disposição para contribuir aí com os pequenos negócios e com o turismo aqui do nosso estado. Valeu, Ives, obrigado. A gente vai para um intervalo agora, 11 horas e 39 minutos. Ricardo Santos